Ela me pediu cuidado, então eu fui lá e renovei as energias. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ontem eu assisti um filme que se chama Silenciadas. Super indico para as mulheres, mas também indico para os homens assistir e poder ter um pouco mais de consciência e noção do que é uma energia sexual, do que é uma energia forte de uma mulher livre, de uma mulher selvagem. Esse filme retrata de 6 meninas que foram julgadas por serem livres, por cantarem, por dançarem e por, no final das contas, ter a sua sensualidade natural de uma menina mulher. E é um tanto interessante isso porque eu me lembrei desse filme, mas na verdade eu me vi dentro de uma história como essa em um momento íntimo, onde que me trouxe culpa, me trouxe vergonha, me trouxe julgamento por ter essa energia, por sentir toda essa vibração, toda essa pulsação. E aí eu comecei a me questionar nesse momento, e então me veio esse filme para eu assistir e eu pude ter a compreensão do que aquela mensagem que naquele momento estava falando comigo. Nós mulheres sempre fomos muito julgadas, muito apontadas, muito silenciadas, no sentido de senta direito, não vista essa roupa, porque possa ser que algumas pessoas mexam com você na rua, não fale desse jeito, e um tanto outras de coisas assim que ainda mexe comigo, né? Porque isso não é só meu, isso também são de outras mulheres, isso também é ancestral, isso também é vivido ainda hoje. Então, no campo em si, quando entra nesses assuntos, acaba mexendo, né? E o sentido que eu venho dizer é esse lugar de repressão, mas que na verdade, e que observado, de fato, ele é natural. Essas meninas foram julgadas porque realmente elas dançavam, elas eram livres, elas cantavam. E uma das músicas que elas cantavam dizia que elas eram como gaivotas e que elas voavam sobre os penhascos. E que o calor do fogo era o que elas queriam sentir. E nesse momento, aquele que estava julgando elas olhava de uma forma que quem é mulher já sentiu esse olhar, que só com o olhar você já entende, você já sente a maldade da pessoa. Isso dando abertura ou principalmente não dando abertura. E muitas das vezes esse que julgava elas por serem bruxas, por fazerem feitiços, por fazerem um sabade, trazia essa energia por si só. E não é sobre estar certo ou estar errado, mas é sobre ser julgada por isso, por algo que é natural de você. É natural você ter um olhar que cativa, que encanta, que você tem um corpo bonito, uma silhueta que chama atenção. É natural. E é uma pena que, mesmo diante, ainda assim, dessa atualidade em que vivemos, ainda somos olhadas de uma forma onde expõe essa sensualidade, essa liberdade de uma forma provocativa, de uma forma que você faz isso, que você é isso, porque você quer chamar atenção, porque você está fazendo um pacto, que você é demonizada. E é justamente que fala isso, o filme, que por elas terem esse poder,
Isso tem uma delas que é muito mais, né, que é ela que é ali que confessa que é bruxa mesmo, que faz pacto com Lúcifer. E é interessante o desenrolar desse filme porque ele traz muito essa questão desse poder da sensualidade. E realmente é um grande poder, onde que se não houver sabedoria, tanto de quem tem quanto de quem recebe, é uma perdição. É uma perdição. Mas que isso não é errado. Isso não é algo que se faz para provocar ou para chamar a atenção do outro. Claro, tem alguns casos que sim. Mas falando desse lugar do ser natural, de ser livre, de ser selvagem, de simplesmente ser, não cabe esse lugar de ego, de vaidade. E no final das contas, que elas entregam aquilo que ele gostaria de ver. E nesse momento que elas entregam, ele se entrega ao prazer. E então, na cabeça deles, o fato estava consumado. Todas as vezes que as meninas se encontravam na floresta, era justamente para fazer suas oferendas com os seus corpos. É interessante, né? Observar, saber, ver, ouvir. De que porque você é bonita, porque você é sensual, porque você cativa, você encanta, você é um pecado, você é prostituta, como foi falado que Maria Madalena era. Quantas de nós já não se sentiu, já não esteve nesse lugar? Tive uma paciente onde que ela me trouxe exatamente isso. Eu era muito nova e todos me julgavam porque eu dançava diferente para minha idade, eu tinha o jeito de sentar mais confortável. É uma das coisas que ele também menciona no filme. E fui violentada por isso. É bem dar um negocinho aqui, né? Mas vem chegando essa era de mulheres livres, de mulheres que não têm medo e aquelas que estão indo de encontro a essa liberdade de ser e de expressar quem verdadeiramente é, independente do julgamento que vai receber, sendo de fato o que gostaria de ser. A doida, a criança, a mulher sedutora, a profissional, a mãe, a filha. Vem chegando, já estamos vivendo essa nova era da mulher livre, da mulher que olha e que sabe do poder que tem e não tem medo de usar. Só adverte: tome cuidado. Se olhar muito, será enfeitiçado. E a culpa não é minha. E não peço desculpa por isso.
Sou quem sou e quem desejo ser. E ainda assim não te dá o direito de falar ou tocar aonde não foi convidado a estar. Salve essa força dessa mulher sagrada, que a cada movimento descobre um pouco mais de si e um pouco mais dessa força, um pouco mais dessa luz que irradia, que brilha e que acende outras mulheres a serem quem elas verdadeiramente são. Salve a força de toda essa ancestralidade que abriu caminhos para hoje nós falarmos sobre isso livremente, ocupar o nosso lugar de direito de mulher poderosa, sagaz, linda, bela, voraz, com a sabedoria dessa anciã que também habita dentro, que também já passou por aqui. Eu chamo a todas eu chamo a todas minhas irmãs. Aroye, Saravá, Namastê, Axé, Amém. A força da criação habita na união do feminino e do masculino. Esse envolvimento sagrado de ser, estar e pertencer à sua própria